Muito boa noite a todos. Hoje é terça-feira e, como nas últimas semanas, vamos ter mais um episódio da rubrica Há Vida para Além do Coronavírus. Penso que a maior parte das pessoas já percebeu um pouco a dinâmica desta rubrica. Basicamente, aquilo que nós pretendemos neste espaço é abordar assuntos do dia a dia que já era uma preocupação dos pais antes do coronavírus e também perceber até que ponto esta nova realidade veio condicionar, digamos assim, um bocadinho também a própria forma de lidar com essas preocupações do dia a dia. Hoje, como podem ver, o meu convidado é o meu irmão gêmeo, João Rodrigues. Ele é nutricionista, é um especialista em nutrição do site Pediatria para Todos. Tem um blog que se chama Mundo da Nutrição. Quem ainda não conhece, aconselho a visitar e a seguir nas redes sociais. E, portanto, João, bem-vindo. É engraçado estar a falar contigo através assim da... Hoje é fácil de nos distinguir por causa do cabelo. Sim, não é difícil. E a cor da camisa também é um bocadinho diferente. Sim. Este aqui não é um ecrã dividido, é um ecrã multiplicado quase. Eu estava a explicar um bocadinho o conceito da rubrica, tu também já conheces. Hoje, sendo tu nutricionista, a ideia é nós falarmos um pouco de algo que tem preocupado muitos pais, eu tenho recebido muitas dúvidas nesse sentido, que é como lidar com a alimentação das crianças que estão em casa, percebendo que, por um lado, as crianças vão estar sempre a comer, a maior parte delas, vão estar a comer, se calhar, coisas que não devem. Por outro lado, vão gastar menos porque estando fechadas em casa, não compensam a ingestão com o gasto calórico, que também é interessante perceber de que forma é que nós podemos adequar. E depois uma questão, que depois vamos abordá-la, como é óbvio, que é o facto de muitos pais se queixarem que os miúdos nesta fase só querem comer as chamadas porcarias e de que forma é que nós podemos lidar com isso. Pronto, a primeira pergunta que eu te fazia era que estratégias práticas, claro que depois tem que ser adaptado a cada família, mas que estratégias práticas é que nós podemos dar a uns pais que dizem que os miúdos estão sempre a querer comer bolachas, chocolates, estão em casa e parece que estão sempre a ir buscar ou a pedir. Que estratégias práticas é que nós podemos ter para ajudar a lidar com esta situação? Olá, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Já estava programado que eu iria aparecer algures aqui num destes episódios. Chegou a minha vez. É assim, o que tu disseste é verdade, ou seja, este período é um período particularmente crítico e particularmente sensível do ponto de vista alimentar para todos e os adultos têm lidado muito também com dificuldades na gestão da alimentação. Obviamente que para as crianças será ainda mais complicado. E a primeira estratégia é uma estratégia muito simples, que é não ter em casa disponível tantos alimentos pouco saudáveis, ou se nós fizermos a gestão cuidada daquilo que temos em casa, por muito que as crianças queiram, depois elas próprias podem ir constatar que não existem determinados alimentos. Portanto, esta seria a primeira estratégia. Claro, depois... é uma estratégia útil para todos, até para os adultos, não é? Portanto, se nós não tivermos bolachas em casa, se calhar vamos comer pão, ou vamos comer fruta, vamos fazer outras escolhas. Claro que também não interessa só a qualidade, não é? Provavelmente vais falar disso. Não interessa só também. Interessa também quanto se come, porque se o alimento até for saudável, a fruta que é conotada como um alimento saudável, mas também se for comida em excesso, mas estamos a falar de um aporte de açúcares e de calorias grande, não é? Portanto, também temos que saber desviar um pouco. Claro que sim. A quantidade aqui vai ser um fator-chave. E obviamente que o conceito do que é um alimento saudável é sempre muito discutível, porque está sempre inerente a dose, não é? Está sempre inerente a dose. E qualquer alimento potencialmente saudável, se for em excesso, pode perder os potenciais benefícios e transformar-se em algo mais prejudicial do que benéfico. Agora, em relação a estes alimentos ditos pouco saudáveis, obviamente que quando se lida com crianças, e deixando aqui, salvaguardando algumas potenciais exceções, mas tem que haver também alguma capacidade de gerir isto de uma forma mais, eu diria, diplomática, ou seja, eventualmente permitindo, de vez em quando,
uma ou outra exceção à regra, mas mesmo que seja isto, quando for... Porque, reparem, eu posso optar por não ter chocolates, não ter bolachas em casa. E de vez em quando, eu até posso dizer, não, pronto, já não, as minhas filhas já não comem há muito tempo, eu vou comprar qualquer coisa supostamente menos saudável. Mas o comprar qualquer coisa não significa de repente comprar muito. Claro. Compra-se para consumir naquela altura e depois acaba e voltamos à rotina que é não ter esta disponibilidade. Portanto, a primeira estratégia seria... E desculpa lá interromper, esse truque é muito importante, porque nesta fase as pessoas também não vão às compras tão regularmente. E portanto, se não comprarem grande quantidade, depois de se consumir, não vai haver durante algum tempo. E isso é bom, porque acaba por disciplinar um pouco as escolhas. Acho que é... Toda a gente disciplina-nos a nós e disciplina as crianças. Claro. E aí também eu acho importante, acho que era muito importante pedir às crianças também para participarem na elaboração da lista de compras. Claro. Para elas poderem ter também um papel ativo na decisão e depois elas perceberem, se elas começarem a pôr uma série de coisas que nós achamos que não devemos ter em casa, nós só temos que dizer, já tem aqui muita coisa, disto tudo, escolhe uma, ou escolhe duas coisas. Claro. E para elas... No fundo, já que não podemos ir às compras com elas, envolvê-las na escolha, na preparação da compra, não é? Que acho que sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Depois também, eu sei que mesmo com as aulas em videoconferência, etc., as rotinas não são as mesmas que seriam se estivéssemos na escola. Mas, de qualquer das formas, eu acho que é muito importante as crianças terem alguma disciplina alimentar. Ou seja, não é por estarem em casa, não terem que sair para a escola, mesmo os horários das aulas e as rotinas de trabalho são diferentes, isso não significa que não tenha que haver alguma disciplina, algumas rotinas para nós continuarmos a ter controle sobre aquilo que comemos. E as crianças devem saber que há na mesma período, se quiserem, para comer a meio da manhã, depois vem o almoço, depois o período para comer a meio da tarde, não é comer quando apetece, porque isso desregula completamente as refeições e muitas vezes o que acontece é que acabamos por ter aquelas refeições ditas principais, porque tradicionalmente são mais completas do ponto de vista nutricional e em termos de quantidade acabam por ingerir mais, que é o almoço e o jantar, muitas vezes acabam por ficar camufladas e acaba por pesar mais aquilo que se come entre o almoço e entre o jantar, e isso desvirtua depois o próprio conceito da alimentação diária e do padrão alimentar diário que nós estamos habituados culturalmente a seguir. Claro, e esse aspecto que estás a falar é muito importante, porque eu ia um bocadinho também agora entrar aqui. A questão das rotinas alimentares, pelo facto das crianças estarem em casa, não se devem alterar drasticamente. Isto, agora com as aulas à distância, acabou por disciplinar um bocadinho mais o dia das crianças. Mas mesmo aquelas crianças que não têm aulas muito regulares ou muito programadas, é fundamental manter alguma rotina no dia-a-dia, alguma rotina alimentar, precisamente para estruturar os momentos de alimentação e os momentos de pausa alimentar, que é do equilíbrio destes todos que a criança vai conseguir ter um dia alimentar mais saudável, não é? Exatamente, exatamente. Respeitar os padrões, sempre tentando aproximar o mais possível ao que era feito quando havia aulas presenciais. Obviamente que não vamos aqui ser fundamentalistas e dizer não, tem que ser exatamente igual, porque o dia-a-dia vamos tentar adaptar as rotinas e aproximar o mais possível para exatamente a criança perceber que o facto de agora estar a trabalhar em casa não significa que, do ponto de vista alimentar, agora pode comer como se não existisse nenhuma regra. Até porque isso normalmente dá asneira. Achas que faz sentido, e isto é subjetivo, eu também tenho a minha opinião, mas achas que faz sentido, por exemplo, delimitar os locais da casa onde se come? Isto é... Sim. Porque, acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Trabalhar na sala, se estabelecer que a criança só come na cozinha, quando ela está a trabalhar na sala, não vai estar a comer naquele espaço. Se quiser vai sair e vai perceber, até do ponto de vista mental, vai perceber que tem que se disciplinar também um pouco aí. Não sei se achas que isto é uma estratégia prática, eu acho que é uma estratégia prática que pode ajudar um bocadinho. Acho que sim, e até complementar essa estratégia, ou seja, não só delimitar os locais, como delimitar o que se faz enquanto se come. Assim como na escola, quando a criança está a comer, para as tarefas escolares para comer, e tem a pausa para comer, também neste contexto em que a criança está a trabalhar em casa,
quando é a altura de comer, quando é a altura de lanchar, quando é a altura de almoçar, etc., para o que está a fazer, não vai estar a comer e a trabalhar ao mesmo tempo. Até porque este é um fator... Este é um fator crítico. Os teclados. E agora é mesmo teclado, e ecrãs não há hipótese, e portanto é preciso muito cuidado, porque nós facilmente... Eu estou-te a ouvir com alguma dificuldade, estás-me a ver bem? Eu estou a ver muito bem. Pronto, eu estou-te a ver com alguma dificuldade, estás muito desfocado, não sei se estás com pouca net, se eu que estou com pouca net. Pronto, mas se às vezes visto que está mau o sinal, diz-me. O que eu estava a dizer é que é muito importante nós percebermos que comer, ou melhor, eu acho que é fundamental nós darmos a importância que o ato de comer merece. Comer não é algo secundário que possa ser desvalorizado ao ponto de eu estou a fazer outras coisas e vou comendo entretanto. Comer é muito importante. E se é muito importante, então vamos valorizar o momento da refeição e vamos dizer não. Deve ser uma rotina no bom sentido. Rotina pela importância. Exatamente. É uma rotina por ser algo que nós temos que fazer. É uma tarefa, entre aspas, diária, que é comer. Assim como eu paro para estudar, eu paro para trabalhar, eu paro para treinar, eu também paro para comer. Falamos aqui sobre o sono, que também é exatamente o mesmo, não é? Eu também paro para comer. E se eu parar para comer, estou muito mais consciente daquilo que eu como. Não só em termos de quantidades, que obviamente isso é importante, mas até estou muito mais alerta para despertar os sentidos associados ao ato de comer. Sentir, saborear a comida, sentir as texturas. Porque se eu estiver distraído a fazer outra coisa enquanto como, o comer vai passar um bocado despercebido. Eu até posso estar a comer uma coisa que não gosto muito, mas como estou distraído, não valorizo. E temos esta noção de que comer é uma das nossas tarefas diárias e deve ser encarada dessa forma. Sem dúvida. E agora eu ia-te perguntar aqui uma questão que muitos pais provavelmente também a têm, que é como é que nós podemos, já percebemos como gerir o que comer, já percebemos algumas regras para disciplinar o dia, mas isto às vezes não chega. Há miúdos que pelo facto de estarem mais aborrecidos, estarem com menos atividades, com menos interação, parece que estão mesmo sempre cheios de apetite. E eu aqui acho que é fundamental nós encontrarmos estratégias para aumentar a saciedade e a criança não comer em demasiado. Que estratégias práticas, e são truques importantes, que estratégias práticas é que nós temos para aumentar a saciedade das refeições das crianças, de forma a não interferir na qualidade nutricional, mas também a não permitir que eles comam permanentemente em excesso. Assim, algumas dicas práticas que tu queiras realçar. Sim, olha, começando pelo início, uma dica muito importante é estimular que as crianças comam devagar, ou seja, que não comam muito rápido, porque se comerem muito rápido, isso não está tão relacionado com a saciedade, mas está relacionado com a quantidade que é consumida numa refeição. Uau. Quando nós consumimos os alimentos de uma forma muito rápida, nós quando começamos a sentir-nos saciados, já comemos mais do que era suposto. Portanto, o dar... Deixa-me interromper, não sei se já tinhas ouvido falar disto, eu aqui há anos, lembro no congresso, apresentarem um estudo sobre um aparelho, eu acho que estava a ser desenvolvido na Suécia, que basicamente era uma espécie de uma balança, onde se colocava o prato, e essa balança calculava o ritmo a que nós retirávamos a comida do prato. E quando as pessoas comiam a um ritmo muito acelerado, o aparelho dizia, coma mais devagar, coma mais devagar, coma mais devagar. E é interessante que eles compararam a eficácia desse aparelho com uma restritiva às hidratos de carbono e gorduras, e a eficácia foi exatamente igual. Uma dieta sem essas restrições, só comendo devagar, e uma dieta com essas restrições, sem haver nenhum controle da velocidade a que se comia. É engraçado percebermos que, efetivamente, nós precisamos de tempo durante a refeição para perceber, para o nosso organismo perceber se está com fome ou se está saciado. E para começar a desencadear os mecanismos associados à saciedade. E é fundamental darmos tempo que esses mecanismos sejam desencadeados e o nosso cérebro vai nos mandar parar a certa altura e dizer já chega. Só que se nós comemos muito, quando ele nos manda parar, já nós fizemos asneira. Portanto, eu acho que era muito importante valorizar o tempo que se passa a comer e dar tempo para as crianças de facto comerem pausadamente, obviamente com regras, também para não vamos cair no extremo oposto, mas balancear aqui isto. Depois, estratégias práticas para controlar a saciedade.
Nós, quando falamos em controlar a saciedade, nós temos 3 classes de macronutrientes que são particularmente relevantes neste contexto. Uma das classes de macronutrientes que induz saciedade é a gordura. E em relação a aumentar o consumo de gordura, obviamente que eu não vou defender essa estratégia, porque a gordura é o macronutriente mais calórico, mas o que é certo é que quando nós consumimos uma grande quantidade de alimentos gordos, nós depois ficamos muito tempo sem vontade de comer. Está bem? Mas, portanto, esta estratégia eu não aconselharia, mas é só, já agora fica aqui a informação. Mas agora também deixa-me interromper-te, porque estamos a falar de crianças maiorzinhas, mas até aos 2 anos a dieta deve ter uma proporção de gordura maior do que tem a partir daí. Muito a ver com o desenvolvimento celular, com o desenvolvimento cerebral. A restrição de gorduras nos primeiros 2 anos é desaconselhada, deve-se escolher gorduras saudáveis, não exagerar, como é lógico, mas não se devem fazer restrições. Agora, desculpa interromper, mas é importante. Sim. As crianças portuguesas comem gordura a menos do que devem. As crianças até comem gordura a menos. Sim. Sem que isto possa parecer, e isto é uma transposição que nós temos dos estudos dos adultos, as pessoas acham que, como para os adultos faz mal comer gorduras, às crianças também fará. Até aos 2, 3 anos isso não é assim. Não se devem fazer restrições significativas de gordura, até porque não está provado que uma dieta mais rica em gorduras nos primeiros 2 anos esteja associada à obesidade na idade adulta. Portanto, isto é uma mensagem importante. Claro que estas regras que nós estamos a dar são para crianças maiorzinhas um bocadinho, porque até aos 2 anos as crianças não são autónomas. Portanto, somos nós. Sim, e ainda é o que nós decidimos. Claro. Mas, portanto, a gordura poderia ser uma estratégia do ponto de vista de saciedade, mas não será a primeira linha de intervenção. Depois temos uma outra estratégia, que é ter o cuidado de haver um aporte de proteína adequado. Ou seja, refeições com uma quantidade de proteína adequada. Já sei o que vais dizer. Nós comunicamos para quem ainda não percebeu, nós somos os mesmos gêmeos e, portanto, nós comunicamos o pensamento mesmo através de um ecrã. Aqui o pensamento só tem que descer para o quadrado de baixo, é mais fácil. É isso mesmo. Portanto, ter o cuidado de enriquecer, dentro de determinados limites, o aporte de proteína. Porquê? Porque a proteína é um macronutriente que atrasa o processo digestivo. E ao atrasar o processo digestivo, vai permitir um período de saciedade mais prolongado. E já sei que até aos 2, 3 anos, cuidado com o consumo de proteína, que é excessivo. Aqui invertemos um bocadinho esses conselhos nos primeiros 2 anos. Menos proteína e mais gordura, mas estes conselhos que o João está a dar é para crianças maiores. Volto a relembrar a questão, que é como aumentar a saciedade daquelas crianças que estão sempre a querer comer. Até aos 2 anos já está muscular. A partir do momento em que eles ficam autónomos, em que eles procuram, em que eles pegam, em que eles escolhem, estas estratégias acabam por ser mais importantes. Portanto, crianças maiores que 2, 3 anos. E aqui é importante nós percebermos que o ideal será optarmos por fontes de proteína magra. Ou seja, cuidado porque algumas fontes de proteína têm muita gordura associada. Vamos pensar, por exemplo, num iogurte grego. Já para não falar num queijo camembert, ou um queijo brie, ou coisas do género, ou queijo da serra. Mas, portanto, fontes de proteína magra serão uma boa estratégia. É interessante. Depois, a proteína magra, as pessoas associam o gordo e o magro só ao teor de gordura, mas aqui estamos a falar que os nutrientes não existem isoladamente. Nós não comemos só proteínas ou só gorduras. Portanto, no contexto do alimento, temos que fazer estas escolhas. Portanto, acho que é um conselho interessante. Portanto, aqui, laticínios com baixo teor de gordura são uma boa opção. Refeições em que usamos ovos, mas podemos, por exemplo, usar menos quantidade de ovos e substituir os ovos inteiros em partes por claras. Ou seja, se eu quiser fazer uma omelete, posso fazer uma omelete com 2 ovos inteiros, ou posso fazer uma omelete com 1 ovo inteiro e mais 2 claras. Portanto, temos aqui algumas estratégias que nos permitem garantir o mesmo aporte de proteína, mas diminuindo o teor de gordura, porque, volto a dizer, que o nosso ponto de partida era induzir a saciedade num contexto de controlo da ingestão de calorias. Exatamente. Certo? Pronto. Portanto, temos depois, em termos de refeições principais, obviamente que o optar por fontes de proteína mais magra passam por escolher peças de carne com baixo teor de gordura. As tradicionais, as chamadas carnes brancas, ainda que eu não gosto muito desta classificação,
mas o peru, o frango, o coelho são tradicionalmente, depende da parte anatómica do animal, mas são tradicionalmente carnes com baixo teor de gordura. E depois temos carnes magras também, peças magras na vaca, no porco, etc. O peixe também, claro que em relação à gordura do peixe, como é uma gordura rica em ômega 3, no caso dos peixes de água fria, os peixes gordos, aí já teremos esses potenciais benefícios associados, mas se o objetivo for consumir uma fonte de proteína magra, cuidado, porque salmão, sardinha, cavala, são excelentes peixes. A gordura do peixe, do salmão, da sardinha, da cavala, é uma gordura com muitos benefícios associados, mas não deixa de ser gordura. E, portanto, nós temos sempre que arranjar aqui um equilíbrio entre a quantidade de calorias que é consumida e os benefícios que os nutrientes têm para o nosso organismo. Está bem? Pronto, mas obviamente... Diz-me uma coisa, nestes miúdos que têm mais apetite, que estão sempre a comer, que acabam por se alimentar mais, devemos dar preferência aos peixes magros ou aos peixes gordos? Depende... Agora estou a ler o teu pensamento, devemos dar os dois. Mas... Sim, eu acho que depende muito também da composição corporal da criança. Ou seja, se for uma criança que não tem excesso de peso, que não tem obesidade, eu acho que nós podemos arranjar perfeitamente aqui um equilíbrio e garantir, porque devemos garantir, um aporte rotineiro ou periódico de peixes gordos. Se for de facto uma criança que tem problemas na gestão de peso, uma criança com obesidade, com excesso de peso, que de facto tem este tipo de preocupação, a própria criança ou os pais da criança, então valorizar um pouco mais o consumo de peixes magros, mas nunca descartando completamente os peixes gordos. Claro, sim. Está bem? Mas depois isso terá que ser avaliado caso a caso. Depois falta a última estratégia, que na minha opinião é mais interessante. Claro, isso também é mais difícil de implementar, não é? Estas acabam por ser mais simples de implementar, aposto que a última vai ser mais difícil. Sim, vamos falar da fibra, obviamente. O consumo de fibra, a fibra é o terceiro macronutriente que eu vou destacar, que de facto tem um potencial saciante muito significativo. E ao contrário dos outros dois, da gordura e da proteína, neste caso nós não estamos a falar de um macronutriente com potencial calórico. Claro. Ou seja, neste caso, claro que os alimentos ricos em fibra podem ou não conter uma quantidade elevada de calorias. Porque onde é que nós vamos encontrar a fibra? Vamos encontrar a fibra na fruta, nos legumes, nos cereais, nas leguminosas, nos produtos de origem vegetal. E aqui, obviamente, que não é a mesma coisa do ponto de vista calórico. Eu consumir um prato cheio de alface, tomate, cebola, etc. Ou consumir um prato cheio de arroz integral. Ainda que ambos sejam boas fontes de fibra. Mas aumentar o consumo de fibra é muito importante. E devemos ter o cuidado, quando as crianças de facto têm dificuldades na gestão do apetite, devemos ter o cuidado de, sempre que possível, e se for possível em todas as refeições, garantir um bom aporte de fibra. Mas aqui deixa-me só destacar uma coisa, que é cuidado com os produtos comerciais ricos em fibra. E quando eu digo produtos comerciais, estou a falar em quê? Estou a falar essencialmente em cereais e em bolachas. Principalmente as bolachas eu acho que é muito importante nós lermos rótulos, sabermos ler rótulos e perdermos tempo a ler rótulos. Aliás, não é perdermos tempo, é investirmos tempo a ler rótulos. Porque muitas vezes, e aqui até posso falar nas bolachas ricas em fibra, porque há N soluções no mercado de bolachas ricas em fibra. O que acontece muitas vezes é que esse tipo de produtos são de facto muito ricos em fibra. Só que a fibra tem um problema, é que não é tão agradável do ponto de vista de mastigação e de sabor e textura, não é tão agradável um produto rico em fibra como um produto refinado. E o que acontece muitas vezes é que os fabricantes deste tipo de produtos, para tornar estas bolachas ricas em fibra mais saborosas, mais apelativas para o consumidor, o que é que eles fazem? Encharcam em gordura. Claro. A fibra são as cascas. Ninguém come cascas se não tornarmos as cascas mais agradáveis. E a gordura é óbvio que vai mascarar a dureza, digamos assim, da casca, mas vai trazer, do ponto de vista nutricional, vai ter outras consequências do que o aporte de fibra isoladamente, como é lógico. Claro. E, portanto, eu pegando nesta última dica da fibra, eu acho que há algumas estratégias que às vezes até nem são muito
não são muito óbvias ou conhecidas das pessoas, mas que podem fazer a diferença no caso das crianças. Vamos imaginar uma criança que gosta muito de comer cereais e o pequeno almoço são cereais, os cereais tradicionais, aqueles pequeno almoço para criança, não vou fazer aqui publicidade a marcas, mas gosta muito desse tipo de cereais, com chocolate, sem chocolate, não interessa, em forma de estrela, sem ser em forma de estrela. Estou a falar neste tipo de cereais para crianças. Muitas vezes é difícil dizer à criança, não vais comer cereais, vais comer pão. Primeiro, eu acho que isto tem que ser gradualmente implementado e temos que perceber que o pão é quase sempre, neste tipo de refeições, a nossa melhor fonte de hidratos de carbono. E de preferência, um pão integral ou um pão de centeio, pães ricos em fibras e noutros nutrientes. Mas, por exemplo, vamos imaginar que uma criança gosta muito de cereais e não quer abdicar dos cereais. Então, o que é que eu acho que se pode fazer neste caso? Nós podemos criar aqui um compromisso e comprar outros tipos de cereais, do ponto de vista nutricional, muito mais interessantes, e misturar com os cereais que a criança come. E numa primeira fase fazer o desmame, e aqui eu gostava de lançar esta sugestão, e vou-te dizer quais são os cereais que eu estou a falar. Não vou falar em marcas, obviamente, vou falar numa categoria de cereais, mas é uma sugestão que nem sempre... Não, mas não tenho interesse em falar em marcas, mas vou falar em tipos de cereais que, na minha opinião, podem de facto ser uma boa opção para fazer esta transição para opções mais saudáveis, está bem? Não estou a falar naquelas granolas XPTO, que muitas vezes estão carregadas de açúcar e de gorduras, estou a falar em cereais puff. E estes cereais puff não são muito conhecidos da maior parte das pessoas, mas acho que é um conselho muito importante para os pais. Procurem os cereais puff nas áreas dos supermercados, supostamente de produtos saudáveis. Cuidado, porque essas áreas têm produtos de facto interessantes e têm outros produtos que são quase atentados nutricionais, mas obviamente que depois nós temos que ter a capacidade de conhecer e saber ler os rótulos e conhecer as características dos produtos. Mas estes cereais puff, no fundo, são cereais tufados. São cereais que não têm açúcares adicionados, que não têm gorduras adicionadas. Claro que não são tão saborosos como os outros. Mas lá está. Insuflados, digamos assim. Só isso. E, portanto, conseguimos tirar partido de toda a riqueza nutricional dos cereais, sem aqueles bónus que não são bónus, são problemas nutricionais. É isso, é isso. E, portanto, por que não utilizar esses cereais puff e combinar com os outros que a criança gosta e gradualmente ir jogando com as percentagens, aumentando a percentagem dos que nós queremos e diminuindo dos que nós não queremos, sem ser radical. E a criança vai perceber que nós estamos a ceder. Portanto, é muito importante diz isto. A mudança do padrão de referência. E há estudos interessantes em relação a isto, porque se nós mudarmos radicalmente de uns cereais açucarados para esses cereais que não têm adição de açúcares, a criança vai estranhar. Se for uma mudança gradual, a criança vai chegar ao fim e não vai perceber que houve essa mudança, ou vai perceber e vai estar adaptada a ela. Houve um estudo engraçado, como a marca de iogurtes, em que tinha, já não me recordo, imaginem 5 classes de iogurtes. O primeiro tinha muito açúcar, o último não tinha açúcar nenhum e depois tinha uns intermédios. Quando davam às pessoas um iogurte açucarado e depois davam um sem açúcar nenhum, as pessoas não gostavam do sem açúcar nenhum. Mas se fizessem esta transição ao longo das várias etapas, ao fim de 2 semanas, as pessoas aceitavam o iogurte sem açúcar sem reclamar. Porquê? Porque iam mudando a sua referência. Portanto, esses cereais são importantes. Claro que sim. Pronto. Depois outra opção também interessante. Quando as crianças gostam assim daquelas granolas menos interessantes e queremos fazer o desmame deste tipo de granolas, por que não usar os flocos de aveia? Que, de facto, se nós comemos só flocos de aveia, aquilo não tem grande interesse, porque não tem sabor. Mas por que não misturar, nem que seja 2 partes de granola, uma parte de flocos de aveia? E portanto, no fundo, a ideia é diluir a parte menos interessante do ponto de vista nutricional dos alimentos, substituindo por opções mais interessantes. E, portanto, o aumentar o aporte de fibra é fundamental. Deixa-me só, obviamente, falar que, quando falamos em fibra, não nos devemos preocupar só nas refeições ditas pequenas. E, mais do que nunca, sopa ao almoço e sopa ao jantar, eu diria que é quase obrigatório. É daquelas regras que eu acho que não podemos facilitar. E neste momento não há desculpa de que não há tempo.
Não há. As pessoas muitas vezes refugiam-se nesta ideia de que não tenho sopa, não tenho tempo, dá muito trabalho preparar. Neste momento, infelizmente, nós somos forçados a ter tempo. Muitos de nós, obviamente nem todos, mas muitos de nós somos forçados a ter tempo. Então vamos investir em mudanças de hábitos, vamos investir na alimentação, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que investir na nossa alimentação não é só investir na nossa saúde neste momento, é construir um futuro mais saudável. E isso, obviamente, que tem uma dimensão enorme. E quando falamos em crianças, mais ainda. Claro. Já agora, em relação à sopa, atenção à quantidade de hidratos de carbono na sopa. Porque Sim. sopa com muita batata, massa, arroz, tudo isto acaba por dar um componente nutricional diferente à sopa, porque tradicionalmente a sopa que tu te referes, e eu acho que é isso, é uma sopa que do ponto de vista calórico tem muito pouca expressão. O aporte... O prato de sopa tem 120 calorias. Sim, e já agora tu falaste na batata, deixa-me incluir aí a batata doce, está bem? Claro. Cuidado que a batata doce é aquele superalimento que cujo rótulo foi atribuído e do ponto de vista calórico até tem mais calorias do que a batata, mas pronto, não vamos entrar aqui neste tipo de duelos. Tens esse duelo de alimentos no teu livro Duelo de Alimentos, não tens? Batata e batata doce? Esse por acaso não. Esse por acaso não pus no... Tem no blog. Chamado Duelo de Alimentos, aconselho já agora, acho que é interessante comparar alimentos e dar esta visão de que não há alimentos bons nem maus, há alimentos que em determinados contextos poderão ser mais interessantes do que outros, mas é o conjunto de todos, é o equilíbrio de todos que faz a nossa alimentação saudável. Portanto, e acho que no teu livro tu consegues exatamente transmitir essa mensagem. Portanto, pegando nestas dicas todas, eu gostava de acrescentar só mais um ou dois pauzinhos. Aquela questão de comer devagar é fundamental e, portanto, tirar as distrações do momento da refeição, isto do ponto de vista mais comportamental, porque qualquer distração vai fazer com que a criança, se calhar, coma a um ritmo mais elevado e não tenha a tal noção de saciedade. Se, em circunstâncias normais, os ecrãs, à hora da refeição, são muito mais prejudiciais do que benéficos e devem ser banidos, desculpem-me ser assim tão direto, mas ecrãs, no momento da refeição, devem ser banidos. Neste contexto em que nós temos que controlar a ansiedade, controlar a saciedade, peço desculpa, da criança, mais ainda tirar as distrações. E outro aspecto que também me parece interessante e importante das pessoas perceberem é que a refeição não tem que ser um comboio seguido de componentes. Ou seja, não é, acaba a sopa, não tem que comer logo a seguir o prato principal. E às vezes, se a criança comer um bocadinho mais devagar a sopa e fizermos ali uns minutinhos de espera entre a sopa e o prato principal, estamos a falar em 5 minutos, estamos a falar pouco, em que se conversa, em que se levanta a mesa, em que se vai buscar o outro prato, às vezes estes compassos de espera ajudam a tal percepção da saciedade por parte da criança e ajudam a regular o apetite e a voracidade com que se come. Não sei se... Sim, e olha... Sim. Portanto, eu uso muitas vezes na consulta, é dizer, não ter comida logo de imediato em relação à sopa. Eu acho que a estratégia que tu faz... O levantar o prato, o pôr um bocadinho de água no prato para o prato não ficar seco, ou ir buscar a refeição, tudo isto é importante. E esse tipo de estratégias é importante a vários níveis. E essa eu também falo muitas vezes, seja em consultas com crianças ou com adultos, claro, que é... Quando o objetivo é controlar a saciedade, quando o objetivo é controlar o aporte calórico de uma refeição, então uma coisa muito simples de fazer é não vamos pôr a mesa toda de uma vez. Claro. Vamos pôr os pratos da sopa. Vamos pôr os pratos da sopa na mesa. Vamos pôr os pratos da sopa. E se for no caso das crianças, temos uma dupla vantagem, que é vamos depois introduzir algumas tarefas domésticas, claro, nas rotinas da criança. Porque nem é questão da criança ajudar os pais, é a criança contribuir para as rotinas domésticas da família. E isto é importante. Perceber que essas rotinas são parte integrante do momento da refeição, algumas delas. E é tal... Exatamente, importante. A partir do momento, não é só a partir do alimento, nem só a partir da conversa, a partir do momento, o envolvimento de todos, acaba por dar um sentimento de pertença muito maior do que a criança está sentada lá para um tablet e vão pondo as coisas à frente, as colheres na boca e a certa altura passou e foi exatamente igual estar no momento da refeição como estar no sofá ao fim da tarde a ver os desenhos animados, não é? E temos que criar diferentes. Sim, exatamente. Depois há também uma estratégia ao almoço e ao jantar que pode ser implementada, mais nestas refeições, nas outras também, obviamente,
mas que pode ser implementada e que também pode ter aqui algumas vantagens secundárias, além da vantagem principal, que será o controle do apetite e o controle da ingestão alimentar à mesa, que é começar a refeição com água. Pode-se perfeitamente dizer à criança, antes de comer a sopa, vais beber aqui um copo com água. Volto a dizer, isto é no caso das crianças em que nós temos o interesse em que elas comam menos. Claro. Começas a refeição com água, bebe um copo de água e isto vai ter a mais-valia, não só de começarmos a encher o estômago com 0 calorias, e aqui pode ser com gotas de limão, pode não ser, pode ser morna, pode ser alcalina, o que interessa é que seja água. O que interessa é que seja água. E depois temos que perceber que, ao fazermos isto, se a criança beber um copo cheio de água ao almoço e um copo cheio de água ao jantar, só aí temos meio litro de água por dia. E há crianças que bebem pouca água. Claro. E, portanto, já vai de atenção. Tu sabes que eu adoro desconstruir mitos. E aquele mito de que não se deve beber água com a sopa, o que é que tens a dizer sobre isso? A maior parte da sopa é água. Claro. Portanto, esse é um mito. Claro. Esse não faz sentido nenhum. Não se bebe água com a sopa. Queres beber água, bebes depois. O que é interessante, porque, efetivamente, a maior parte da sopa é água. Portanto, vamos estar a uma das grandes mais-valias portanto, não tem problema nenhum. Uma das grandes mais-valias da sopa é ser água. Por isso é que tem poucas calorias. Claro, claro. Por aí. Nós temos aqui uma série de perguntas, eu queria ir a elas. Pronto, ia-te pedir só em 2 ou 3 minutos, 2 ou 3 estratégias, exatamente para o oposto. Para aqueles miúdos que já eram maus de comer e que até iam comendo bem na escola, mas em casa era difícil. Mas era só uma refeição por dia, agora são todas as refeições por dia em casa e são crianças difíceis de comer. 2 ou 3 estratégias, assim, 2 minutinhos, que é para depois entrarmos nas perguntas, que temos aqui bastantes. O que é que tu consideras práticos? Aquelas coisas que parece que nunca têm fome. Para ser muito objetivo, às vezes, não quer dizer que seja sempre, mas às vezes, essas crianças que nunca têm fome porque vão petiscando coisinhas pequeninas de vez em quando. É uma bolachinha de pão, é uma bolachinha, é um bocadinho disto, é um bocadinho daquilo. Portanto, a primeira coisa é perceber bem o que é que a criança come durante o dia. E por muito insignificantes que sejam estes detalhes, podem ser a soma destes detalhes que estão a fazer a diferença. E eu já tive casos destes, em que afinal era aquele bocadinho de pão que comia meia hora, mas era só bolachinha, não havia problema nenhum. Depois, uma colherzinha de iogurte. Exatamente, é só um bocadinho. É só um bocadinho, só que é o suficiente para uma criança que não tem vontade de comer, ter ainda menos vontade de comer. Portanto, muita atenção. Os pais não deixam de ter fome. Pelo receio legítimo. Sim. Não é uma crítica. É um receio legítimo de que, como eles comem pouco, de se estarem a subalimentar. Mas se nós não deixamos as crianças sentir que têm vontade de comer, efetivamente elas ainda vão dar mais lutas. Luta, porque há algumas crianças que dão luta. Nós sabemos que não têm todas um comportamento alimentar igual. Mas se nós boicotamos aquilo que mais faz as pessoas comer, que é a fome, vamos condicionar muito mais o resultado final. Exatamente. Depois, muito cuidado nestes casos também, com a tal ingestão dos macronutrientes saciantes. Claro. E isto pode também ser, ou seja, se for uma criança que normalmente não tem muita fome, se calhar não é o melhor caso para eu só servir massa integral e arroz integral e dar pão integral. Ou seja, obviamente que a fibra vai continuar a ser importante, mas o efeito saciante da fibra, neste caso em particular, pode não ser tão vantajoso. E, portanto, reduzir o consumo de fibra para os valores adequados, mas sem estar a ter este cuidado de aumentar o aporte de fibra. Depois, perceber quais são as alturas do dia em que a criança tem mais fome e quais são as alturas do dia em que a criança tem menos fome. E quando a criança, de facto, imaginem que é uma criança que não tem fome nenhuma ao jantar. Ok, vamos fazer a experiência, se fizer falta, não come nada durante a tarde se não quiser. E vamos perceber se, fazendo um intervalo do almoço até ao jantar sem comer nada, se conseguimos já fazer com que a criança tenha mais vontade de comer. E depois há uma palavra fundamental no meio disto tudo, que é paciência. Ou seja, educar a criança, criar rotinas gradualmente para a criança perceber, do ponto de vista fisiológico, que naquela altura do dia é suposto comer qualquer coisa. E vamos começando aos bocadinhos, não vamos querer que a criança coma tudo de uma vez. Claro, e envolver as crianças na escolha e na confecção dos alimentos. Dás o protagonismo, deixá-las brilhar. Estão a dizer que se já ouvir mal o que eu estou a dizer,
Eu tenho aqui a indicação de que a minha internet está no máximo, mas se calhar não está. Mas eu também tenho eu vejo algumas falhas. Não sei o que se passa. Os problemas técnicos têm que acontecer sempre, senão não teria piada, não é? Sim. Mas pronto, isto é importante. Perceber que o envolvimento das crianças na escolha, na confecção dos alimentos, é muito importante. O prazer de cozinhar, o prazer de ajudar, que não é cozinhar, porque às vezes tem que ter cuidado com as temperaturas e com os acidentes, mas o prazer de estar envolvidas na confecção. As receitas, escolher os ingredientes. Mais claro. Isto até é uma boa e dar o protagonismo depois. E dar o protagonismo. A comida vem para a mesa. A comida vem para a mesa e nós dizemos: esta comida foste tu que inventaste, foste tu que fizeste. Como é que se... E dar-lhe a bola, passar a bola para a criança e perguntar: gostas, não gostas? E a criança, mesmo que não goste muito, vai dizer que é espetacular. Porque foi ela que fez. Está feita por ela, claro que vai ser gostar, como é lógico. Melhor do mundo. Vai ser a melhor do mundo, claro que sim. Claro, e seguramente vai ser, porque se é feita pelos nossos filhos é sempre a melhor do mundo, não é? É sempre a melhor de nós, sem dúvida. Claro. Ora bem, temos aqui uma série de perguntas, vou-te passar aqui algumas delas, a ver se conseguimos responder a todas. Desculpem que isto demora sempre um bocadinho. As pessoas acham piada por sermos dois, que é o facto de sermos gêmeos, que é engraçado. Enfrenta algumas birras porque não permite que a pequena coma bolachas e queijinho pouco antes do almoço ou do jantar. O que é que achas desta regra? Eu acho. Estamos a falar criança... nos tais nutrientes saciantes. O queijo com gordura, as bolachas com gordura, eventualmente com fibra, tudo isto vai perturbar o queijo com proteína. O apetite. Eu acho que é assim. Do ponto de vista alimentar, as crianças têm que perceber qual é o papel dos pais, tal como têm que perceber qual é o papel dos pais a educar noutras vertentes da sua vida. E, portanto, não é fácil lidar com estas birras alimentares, mas é preciso saber dizer que não. É preciso... O que se pode fazer é dizer: agora não é a melhor altura, mas pegas nestes alimentos e no lanche, por exemplo, à tarde, é isto que tu vais comer. Eu até te ia dar outra coisa, mas não comes agora, comes no momento adequado, no timing adequado. Porque, obviamente... Deixa-me pegar aqui neste exemplo que é interessante. Nós aqui há 2 semanas, salvo erro, tivemos um terapeuta ocupacional, o Marco Leão, que veio dar estratégias sobre brincar em casa. E ele usou uma estratégia que eu achei muito engraçada, que é a caixinha dos 10 minutos. Ou seja, quando a criança quer brincar com os pais estão em teletrabalho, não podem, arranjar uma caixa onde a criança vai colocar o brinquedo que levava. Pode ser um carrinho para brincar com os pais ou uma caixa de legos e vai guardar. E quando têm tempo, abrem a caixa e vão brincar com aquilo tudo. Por que não fazer isto com os alimentos? Para a refeição seguinte, dizer agora não, haver uma caixinha que se possa dizer, pronto, vamos guardar nesta caixinha e quando fores lanchar, vais lanchar o que está nesta caixinha. É muito visual e as crianças precisam de estratégias visuais, de estratégias objetivas, que elas entendam e que lhes transmita serenidade e segurança. Portanto, se calhar um conselho prático interessante, arranjar aqui uma caixinha onde não vale tudo, porque senão a criança vai encher aquilo que não deve, mas pontualmente... Lá está. Faz sentido. Mas isso leva-nos... Vai comer em casa. Mas isso também nos leva ao início da conversa, ou seja, se nós limitarmos as opções alimentares que existem em casa, já não vai valer tudo na caixinha. Claro, já portanto... Pronto, boa estratégia. Depois temos aqui uma senhora que a minha filha tem 34 meses, está na fase de não comer praticamente nada, se deve preocupar ou não. Esta idade, os 34 meses, os 3 anos, é uma idade em que as crianças comem naturalmente pouco. A velocidade de crescimento nesta idade é baixa, as crianças não crescem em uma velocidade muito rápida, logo o organismo também não tem muita necessidade de comer e é normal que se note esta queda. Para além disso, a velocidade de crescimento varia de dia para dia. Portanto, vai haver dias em que elas crescem mais e vão comer mais, dias em que crescem muito pouco e não comem praticamente nada, e vamos alternando, e numa escadinha, as crianças vão crescendo neste processo saltatório, que não é um processo linear, é uma escadinha, é aos bocadinhos. Portanto, isto faz parte, não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas isto é um comportamento perfeitamente normal, com 2 anos, 4 anos, desde que a criança seja saudável e esteja a evoluir de peso como deve. Exatamente.
vigilância. Porque se não houver repercussão física desta redução do apetite, é porque só está a adequar o apetite às suas verdadeiras necessidades biológicas, quando está a fazer o que a natureza manda, que é quase sempre a melhor solução. Sim, sem dúvida. Ora bem, o que fazer quando um bebê de 18 meses só quer comer? 18 meses. Até legumes, frutas, para já não come nada sem ser saudável. Ainda bem, 18 meses, acho que vamos tentar prolongar isso, que é um bom princípio. Mas quer estar sempre a comer, não pode ver a fruta na fruteira. O que fazer? Está aqui alguém que pergunta se somos gêmeos? Sim, somos gêmeos. Havia dúvidas, sim, somos gêmeos. Apesar de que tu és um gênio mais desfocado de vez em quando, pelos vistos. Isso é a tua visão. Não é? Só desfocado às vezes. É assim, a primeira questão aqui, eu se calhar começava por esta resposta pelo final da resposta anterior que tu deste. Ou seja, é preciso perceber se a criança está sempre a comer, mas se está a evoluir bem, se não tem excesso de peso, etc., significa que as opções alimentares que ela está a tomar, ou que os pais estão a tomar neste caso, e as quantidades que está a ingerir, estão de acordo com as suas necessidades metabólicas. Porque uma coisa é o que vem nos livros e as tabelas de em determinada idade tem que consumir X calorias, etc. Mas são princípios. São só princípios, não é? Depois tem que ser adaptado caso a caso. O biológico é muito diferente. E, portanto, o objetivo é esse. Depois é tentar criar, aos poucos, rotinas para a criança perceber que há horas para comer e há horas para não comer. E isto pode-se conseguir, por exemplo, tirando a criança dos locais onde a comida está visível, ou não tendo a comida tão visível durante algumas alturas do dia. Porque se a criança não consegue ver a fruta na fruteira sem querer comer, então vamos garantir que durante determinado período de tempo a criança não vai ver a fruteira. Claro. E gradualmente ela vai perceber que há alturas em que vai comer e há alturas em que não vai comer. E isto, mais uma vez, é preciso muita paciência, é preciso muita perseverança, muita força de vontade e é preciso bom senso para nós percebermos que este tipo de estratégias são estratégias a longo prazo. Nós não vamos querer mudar tudo de um dia para o outro. Está bem? Mas eu acho que sim, criar estas rotinas. Sim, há aqui um aspecto, com 18 meses é perfeitamente normal que os bebés queiram imitar aquilo que veem os adultos fazer. É nesta idade que eles começam a imitar. Se a mãe está a limpar, eles vão querer limpar. Portanto, se os pais estão a comer, eles vão querer comer também. Eu estou a imaginar à mesa, a criança já comeu, os pais estão a comer, e a criança está a apontar, porque quer comer. Aí não me choca nada que a criança, se mesmo já ter comido, esteja a comer qualquer coisa, que seja bem escolhida, que não tenha um grande aporte calórico, que tenha mais aporte de fibras. Temos aqui o pão mais escuro, temos os legumes, se for uma criança que come legumes, porque não? Dar um bocado de legume cozido, só vigiar a questão da asfixia, mas deixar a criança manipular, deixar a criança partilhar do momento, acho que é muito importante. Agora, vamos é fazer boas escolhas. Se ela come de tudo, se for aquelas crianças que comem de tudo, vamos dar daquilo que efetivamente é melhor, menos calórico, com mais fibras e sem ser prejudicial. Pronto, que era esse o caso. Também é importante, sim. Aqui uma pergunta interessante. Como lidar com os avós que querem sempre entupir os netos com isso? Com isso devem ser os produtos menos saudáveis. É que a mãe é que faz quase sempre o papel de má, dizer que não. Não sou a maluca da nutrição, mas é preciso disciplina. Exatamente. É assim, e esse é um aspecto muito importante. Sim. Esse é um aspecto muito importante e nós estamos em clara sintonia em relação à importância dos avós na vida das crianças, uma importância incrível e o contributo que os avós dão a todos os níveis, mesmo até nestes miminhos alimentares, eles são muito importantes, porque o papel dos pais é diferente. É importante. O papel dos pais é diferente do papel dos avós. E, portanto, os pais têm que ter esta função mais de polícias, mais de maus da fita. E os avós vão ser aqueles que sempre que têm oportunidade vão escapar as regras e vão infringir as leis. Agora, claro que isto nós estamos a abordar de uma forma um pouco mais ligeira. Para a maior parte dos casos, uma conversa ou 2 ou 3 conversas com os avós é suficiente, mas se nós estivermos a lidar com crianças que de facto têm problemas com a ingestão alimentar
e isso já se está a repercutir, por exemplo, na sua composição corporal, dito de uma forma objetiva. Se forem crianças obesas, se forem crianças com excesso de peso, e que a percepção dos familiares diretos sobre esse tipo de problemas é quase sempre distorcida, quase sempre enviesada, porque a criança nunca é obesa, é cheinha, tem as bochechinhas, mas muitas vezes é uma obesidade clara. E os pais e os avós ainda acham, está bem constituído, está bonito, não está com um ar escancelado. E normalmente é este tipo de comentários que nós ouvimos. E, portanto, é fundamental, muitas vezes, nestes casos, chamar as pessoas à realidade. E se... Diz. Não, eu ia dizer que é muito importante, nestes casos, ter uma conversa a sério com os avós e, por que não, levar os avós à consulta de pediatria ou à consulta de nutrição para ouvirem a opinião de um especialista na área a explicar porque é que determinado tipo de comportamentos não deve ser adotado. E a obesidade já há aqui ser um problema de estética. A obesidade é um problema de saúde, é uma doença crónica com muitas complicações possíveis para a saúde e, portanto, já há muito tempo que se percebeu que a obesidade não é um problema estético, por muito que possa ter implicação, é muito mais, deve ser encarado de forma adequada. Ainda que na infância seja considerado muitas vezes uma mais-valia estética. Mas pronto, mas isso daria outra conversa. Sim. Fica para o próximo direito. Fica já quando a falar de obesidade, isto é, acho que é um tema interessante. Temos aqui uma questão que é mais para mim do que para ti. Um bebê de uma criança de 16 meses, cuidados a ter quando for a uma consulta, porque não deixa pôr a máscara. Se não deixa pôr a máscara, não se põe máscara. Quando as crianças são assim pequenas e não toleram a máscara, houve aqui um estudo que saiu recentemente sobre os riscos de usar a máscara na rua, em ambientes quentes, com o sobreaquecimento. Estamos a falar de situações diferentes. A consulta médica é um ato curto, é uma permanência curta, não me choca que a criança use máscara se tolerar. Embora uma criança abaixo dos 2, 3 anos geralmente não tolera bem as máscaras, e aí o cuidado que nós temos é colocar máscaras sempre aos cuidadores. Porquê? Porque se a criança tiver algum tipo de infecção, os pais também terão, portanto não vamos transmitir. Claro que não estamos a proteger a criança, mas se ela não tolera, aí não vamos forçar, porque senão vamos estar a fazer mais mal do que bem e isso nunca é boa política. Olha, uma pergunta para ti, direta, a ver se conseguimos responder mais uma ou duas. É verdade ou mito que tem que haver um intervalo de 2 horas entre os laticínios para poder absorver melhor os nutrientes? Deve ser entre uma refeição e uma não láctea e uma refeição láctea. Aqui depende quais são os nutrientes. Ou seja, na realidade, os laticínios são alimentos muito ricos em cálcio. E sabe-se que o consumo de cálcio, ou melhor, que o próprio cálcio, compete com outros minerais, nomeadamente com o ferro, ao nível da absorção intestinal. Ou seja, até dito de uma forma simples, quando nós consumimos alimentos ricos em cálcio, quando existe esta grande quantidade de cálcio, o nosso organismo absorve menos quantidade de ferro. E, portanto, isto é algo que deve ser valorizado e, obviamente, que vou voltar a fazer um apelo que faço muitas vezes quando se fala em alimentação infantil, que é iogurtes à sobremesa, não. Iogurtes durante o... Sim, iogurtes à sobremesa, não. Aqui a questão das 2 horas depende um bocadinho também qual é a refeição que estamos a considerar. Mas eu penso que esta pergunta está relacionada com consumir laticínios após o almoço ou o jantar. E aí sim, fazer um intervalo de 2 horas parece-me razoável, ainda que não seja para todos... Menos 2. Menos, mas ainda que não seja para todos os nutrientes. Aqui temos o problema de alguns minerais, em particular de ferro. Claro. Sim, convém fazer um intervalo. Ok. Temos muito pouco tempo, vamos tentar avançar mais um bocadinho. O meu filho de 12 anos já chegou a comer Nesquik às colheres, supostamente sem o ver. Como reagir? Eu disse que sabia o que andava a fazer e ele até se zangou comigo. O que fazer? Há uma solução fácil. Há uma solução fácil. É não ter Nesquik. As colheres podem ficar, mas o Nesquik não. Embora com 12 anos já está numa idade em que se consegue começar a responsabilizar um bocadinho pelas escolhas. E este é um trabalho muito importante. Nós devemos responsabilizar os nossos adolescentes, e os adolescentes está definido a partir dos 10 anos, pelas suas escolhas. As crianças também, mas às vezes é um bocadinho injusto pedir a uma criança que vê uma coisa que gosta, pedir para não comer. Mas um adolescente faz sentido trabalhar isto um bocadinho. Claro que com 12 anos ainda será um adolescente no início
desta fase de transição, mas o tentar responsabilizar é importante, mas também não esquecer algo que nós ainda não falamos aqui, que é fundamental, que são os bons exemplos dos pais, os bons exemplos dos cuidadores. Se nós, adultos, não formos um bom exemplo, os nossos filhos também não vão ser não vão ter as boas atitudes e as boas escolhas. Sem dúvida. Aqui a questão do Nesquik, deixa-me só dar uma sugestão. Por que não retirar uma porção de Nesquik e dizer isto é o que tu tens direito a comer durante esta semana? E se ele quiser comer às colheres num dia, depois fica sem Nesquik para os outros dias. E vai aprender a lição e depois vai começar a perceber, não, espera aí, eu tenho que comer menos, porque senão passo a maior parte da semana a beber leite branco. Claro, por exemplo. Por que não? Por exemplo, sim. Às vezes também, já agora não sei o que é que achas, usar a farinha de alfarroba para dar um tom castanho e um sabor a cacau, que até pode ser, como falaste há um bocadinho para os cereais, numa mistura com o chocolate, juntar um bocadinho de farinha de alfarroba, porque vai lá escondido, não é calórico, tem um sabor parecido, um sabor também mais ou menos sobreponível e pode ajudar também. Portanto, estas estratégias são... Ou cacau magro, ou cacau magro. Se o menino obstipado vai ajudar também no trânsito intestinal, portanto aqui ajuda de duas formas. Vamos só responder mais uma pergunta. João, meio minuto. Tenho uma filha que nunca come mais do que 60 ml de sopa ou papa, tem 7 meses, o que fazer? Efetivamente 60 ml é pouco. É ter um bocadinho de paciência, como disseste há um bocadinho, não é? E perceber se do ponto de vista físico a criança estiver a crescer bem, estiver a aumentar bem de peso, apesar de teoricamente ser pouco, dá-nos tempo para, calmamente, tentar encontrar sabores e texturas que a criança se identifique mais, que goste mais, que se habitue mais, e gradualmente essa quantidade. Não sei se queres acrescentar mais qualquer coisa. Sim. Não, é isso. Envolvê-la também, envolvê-la na preparação dos alimentos. Não, mas tem 7 meses, aqui é calma o que se lhe dá. 7? Sim, 7. Eu percebi 7 anos. Não, 7 anos. 7 meses. Ok, é isso. E é isso que utiliza o desenvolvimento. Os alimentos são todos novos, com 7 meses. Os sabores, sim. O ácido, o amargo, existem nos alimentos, tudo isto é novo e a criança está a aprender a lidar com eles. Portanto, temos de ter um bocadinho de paciência, ir insistindo sem massacrar e tentar perceber que, tal como nós, as crianças também não gostam de tudo e de forma igual, portanto, com um bocadinho de paciência eles vão conhecendo e vão percebendo o que é que gostam mais, o que é que gostam menos e os pais vão percebendo isso também. Sim. Chegamos ao fim. João, passou a correr. Muito obrigado pela tua presença. Volto a dizer, o João é nutricionista, tem um blog chamado Mundo da Nutrição, sigam no Facebook, sigam no Instagram, tem um livro chamado Duelos de Alimentos, super interessante, compara do ponto de vista nutricional diferentes alimentos mais ou menos parecidos, ou teoricamente mais ou menos parecidos. Sigam-no nas redes sociais porque vale a pena. Muito obrigado pela tua presença digital, nós vamos vendo por aí, como é lógico, e até uma próxima. Obrigado pelo convite. De nada. Todas as terças-feiras há vida para além do coronavírus, há ainda mais vida para além do coronavírus do que nos outros dias. Portanto, terças-feiras às 21h30 aqui no Instagram, venham todos, tragam gente, tragam as vossas dúvidas, vamos conversar, porque todos juntos somos muito mais fortes. Até à próxima, muito obrigado. Tchau, até à próxima.